Deixa eu começar com uma pergunta que eu faço em praticamente todo o diagnóstico que a gente faz aqui na empresa. Quando foi a última vez que alguém sentou com você e verificou se a sua estrutura de sucessão ainda reflete o patrimônio que você tem? A maioria das pessoas, elas param quando eu faço essa pergunta, pensam um pouquinho e normalmente respondem como, faz tempo, ou eu acho que está tudo em dia. E saiba que é exatamente aí que mora o problema. Porque, olha, o que eu vejo com frequência, um investidor tem uma holding criada há 6, 7 anos. Ou, por vezes, tem um seguro que foi contratado quando ainda os seus filhos eram pequenos. Ou, às vezes, tem um testamento, né, numa gaveta que ele praticamente nunca abre. Tudo isso existe, está registrado e está no papel. Mas o patrimônio que essas peças foram criadas para proteger já não existem mais. O patrimônio cresceu, novos ativos acabaram entrando e que não estão dentro da estrutura. Os filhos cresceram e têm uma situação de vida completamente diferente do que lá no início, quando foi feito. A legislação mudou e ninguém parou para verificar se as peças antigas ainda fazem sentido para o novo patrimônio. É mais ou menos como usar o mapa de uma cidade de 10 anos atrás para tentar se orientar hoje. Muita coisa mudou de lá para cá. O mapa ele existe, mas as várias ruas acabaram mudando. Em janeiro de 2026, o governo federal ele tornou obrigatório que todos os estados cobrem imposto de herança de forma progressiva. Ou seja, quanto maior o patrimônio transmitido, maior o percentual cobrado. E olha só, isso já está valendo. Essa mudança ela não criou o problema, ela só tornou o custo de não ter estrutura atualizada muito mais visível. Porque sem planejamento, o patrimônio passa por um processo judicial de inventário. E esse processo, meu amigo, leva de 2 a 7 anos. Durante todo esse tempo, os ativos ficam bloqueados. E no final, entre honorários do advogado, custas do tribunal e imposto de herança, o custo pode ficar ali entre 10 e 20% do valor total. Pensa no que isso significa na prática. Quem tem 10 milhões de reais sem estrutura montada para poder deixar, pode deixar entre 1 a 2 milhões nesse processo. Antes de qualquer herdeiro receber um centavo sequer. Com planejamento feito antes, boa parte desse valor ele pode ser preservado de forma legal, mas as ferramentas que permitem isso precisam estar montadas e atualizadas antes do evento. Isso é muito importante, antes do evento. Depois que a morte acontece, o inventário é o único caminho que sobra. Não tem como voltar e montar o que não foi montado. Hoje eu quero te mostrar os 3 erros mais comuns que eu vejo em estruturas que existem, mas nunca foram revisadas. E depois os 4 passos para corrigir isso antes que o próximo evento exija uma resposta que a estrutura não está preparada para dar. Se, enquanto você escuta isso, você percebe que não consegue confirmar se as peças da sua estrutura refletem o patrimônio de hoje, existe aqui embaixo um link disponível para agendar um diagnóstico patrimonial. Então clica lá que você já tem acesso para conseguir evoluir nesse assunto. Mas se você prefere entender primeiro o que está acontecendo, continua aqui comigo. Vamos ao primeiro erro.
A estrutura foi criada para um patrimônio que não existe mais. Imagina o seguinte, em 2018, um investidor monta sua holding com o patrimônio que ele tem naquele exato momento, que é uma empresa, um apartamento e algumas aplicações. Para aquele momento, a holding foi perfeita, fez sentido, o planejamento foi bem feito. Nos 6 anos seguintes, ele vende a empresa, compra 2 imóveis, começa a investir no exterior, tem um neto, o filho mais novo entra no negócio da família. Veja, a holding continua registrada exatamente como foi criada em 2018. Ela não foi atualizada para refletir nenhuma dessas mudanças. Então, na prática, parte relevante do patrimônio atual está fora dessa estrutura ou dentro dela de um jeito que não foi pensado para o patrimônio que se tornou. E aqui vem um ponto. Como você sabe se está nessa situação? A pergunta é simples. Você consegue explicar de cabeça o que cada peça da sua estrutura protege no patrimônio que você tem hoje? Não no patrimônio de 6 anos atrás, no patrimônio de hoje, agora, com essa nova realidade, com a atual realidade. Se a resposta depender de acho que sim, ou de ligar para o advogado para descobrir, a estrutura existe, mas ela não foi verificada. Segundo erro, beneficiários desatualizados ou mal definidos. Esse é o erro que na verdade mais surpreende as pessoas quando a gente aponta, porque parece algo simples demais, mas que por vezes pode ter passado despercebido. Previdência privada, seguro de vida, contas no exterior, fundos com designação de beneficiário. Cada um desses ativos vai diretamente para quem está cadastrado no momento da transmissão. Eles não passam por todo o processo de inventário. Eles também não seguem o testamento. Eles seguem o quê? Seguem o cadastro. Então, pensa no seguro de vida contratado há 12 anos. Na época, o beneficiário principal era o cônjuge. Houve uma separação desde então. O cadastro nunca foi atualizado. Isso acontece e não é algo incomum. Esse seguro, naturalmente, como foi cadastrado, vai para o ex-cônjuge, independente de qualquer outra instrução, testamento ou desejo do titular. Existe aqui um ponto muito importante, então, a ser verificado quando falamos de um seguro, por exemplo. Ou a previdência privada, com os filhos como beneficiários, mas sem a proporção definida entre eles. Quando há proporção, cada administradora quando não há proporção, cada administradora aplica um critério diferente. O resultado pode ser exatamente o oposto de que o investidor desejava, gostaria. A pergunta que revela esse erro é: você sabe de cabeça quem está cadastrado como beneficiário em cada ativo que você tem? Se por acaso você precisar de tempo para verificar os cadastros, precisam ser revisados. Terceiro erro: nenhum gatilho de revisão definido e nenhum responsável pela coordenação. Esse é o mais silencioso dos três, porque ele não aparece como ausência de uma peça. As peças, elas existem. O que falta é o sistema que as mantém funcionando. Veja, blindagem e sucessão envolvem advogados, contadores e planejadores. Cada um cuida da sua parte. O advogado normalmente cuida do testamento. O contador, por vezes, cuida da holding. A seguradora cuida do seguro. Mas,
Quando não há ninguém coordenando o conjunto, cada parte evolui por conta própria, sem se comunicar com as outras. E sem uma lista de eventos que obrigam revisão imediata, a estrutura vai ficando para trás de forma silenciosa. Casamento, divórcio, nascimento de filho, venda de empresa, compra de imóvel no exterior, mudança de legislação. Qualquer um desses eventos deveriam acionar uma revisão da estrutura. Mas, se essa lista não foi definida antes, elas passam reto. E a estrutura acaba ficando desatualizada. Como você sabe se está nessa situação? Tem alguém na sua vida que é responsável por garantir que a sua estrutura de sucessão permaneça atualizada? Se a resposta for não, essa função não existe na sua estrutura. Agora deixa eu mostrar o que esses 3 erros têm em comum, porque é isso que explica por que eles são tão frequentes. Os 3 erros vêm da mesma ideia. Sucessão é um projeto que se conclui, não um sistema que se mantém. A holding foi criada, o testamento foi registrado, o seguro foi contratado. Pronto, então está tudo feito. Mas aqui vem o detalhe, o patrimônio não para, a família não para, a legislação não para. E a estrutura que não acompanha essas mudanças vai acumulando defasagens sem avisar. O problema só aparece quando a vida sai do padrão, quando alguém morre, quando um casamento termina ou quando um processo começa. É exatamente nesse momento que a estrutura ela precisa funcionar. Para isso, ela deveria existir. Nesse momento, a estrutura precisa funcionar no mundo real, com o que existe no papel. Não há tempo para revisar, não há tempo para atualizar. O que existe é o que vai ser usado. E se o que existe foi criado para um patrimônio e uma família que não existem mais, ele pode não resolver o problema que surgiu hoje. A estrutura ela não falhou porque ela foi mal feita, falhou porque ninguém ficou responsável por mantê-la atualizada. O entregável dessa semana é o checklist de continuidade. 4 passos para revisar a estrutura de sucessão antes do próximo evento. Passo 1. Verifique se as peças existentes ainda refletem o patrimônio e a família de hoje. Pega cada componente da estrutura, holding, seguro, testamento, previdência e responde: ele foi criado para o que você tem agora? Se a resposta depender de memória vaga, esse componente ainda não foi verificado. Ele existe no papel, mas não foi confrontado com a realidade atual. Passo 2. Confirme quem está cadastrado como beneficiário em cada ativo. Veja, para cada ativo com designação de beneficiário, saiba quem está cadastrado, qual a proporção entre beneficiários e qual foi a última atualização. Se você não consegue responder sem consultar, provavelmente o cadastro ele precisa ser revisado. Passo 3. Defina uma lista de gatilhos que obrigam revisão imediatamente. Casamento, divórcio, nascimento de filho ou neto, venda de empresa, compra de imóveis no exterior, mudança de estado, mudança relevante na legislação. Enfim, esses eventos não podem passar sem que a estrutura seja verificada. Se essa lista não existe por escrito, os gatilhos não funcionam. Passo 4. Defina quem é
responsável pela coordenação dessa estrutura, não pela execução de cada peça separadamente, mas pela coordenação integrada do conjunto. Alguém que saiba o que cada peça dessas faz, como elas se relacionam e quando cada uma precisa ser verificada ou atualizada. O teste prático é simples. Pega uma peça da sua estrutura agora. Ela reflete o patrimônio e a família de hoje? Você sabe quem está cadastrado como beneficiário nos ativos ligados a ela? Tem alguém responsável por garantir que ela será revisada quando um dos gatilhos acontecer? Se qualquer uma dessas respostas for não sei, você tem uma estrutura que parece que está em ordem, mas que nunca foi verificada. E estrutura que nunca foi verificada é exatamente o que falha quando o evento chega. E é exatamente isso que separa uma estrutura que existe de uma estrutura que funciona. Veja, são coisas diferentes. Holding, seguro, testamento que nunca foram revisados são apenas documentos. Eles existem enquanto ninguém precisa usá-los. No dia que alguém precisa, é que aparece se eles foram mantidos ou só guardados. A diferença entre os dois estados não está nas peças que você montou. Está em se alguém ficou responsável por mantê-las atualizadas ao longo do tempo. O diagnóstico patrimonial ele existe para fazer essa verificação de forma técnica, com os 4 passos aplicados ao patrimônio real. Com as peças identificadas, os beneficiários conferidos e os gatilhos definidos, além do responsável pela coordenação estabelecido. Não é recomendação de ativo, não é troca de produto. É o instrumento que transforma uma estrutura montada em uma estrutura que funciona. Se você quer entender onde estão as peças desatualizadas no seu caso específico e qual passo faz sentido fazer a partir de agora, o link para agendar está aqui embaixo. Se você sair desse vídeo com uma ideia, que seja esta. A proteção não é o que você tem montado, é o que está atualizado e funcionando quando você precisa. E a diferença entre os dois estados não aparece no extrato. Aparece quando o evento chega e a estrutura precisa responder.